Nossa, nunca que eu imaginaria que eu era legalista. Sabe aquele impulso de tentar agradar a Deus pelo tanto que você faz? Eu pensava assim, até perceber que muitas vezes eu estava buscando aprovação em vez de viver na graça. E hoje eu irei falar sobre isso. Oi, minha gente! Sejam muito bem-vindos ao 13º episódio. Hoje vamos falar sobre um assunto muito delicado. Vocês já ouviram falar sobre legalismo? Eu sei, essa palavra não é comum, não é algo que você ouve com tanta frequência, mas é algo que eu venho estudando. E mais do que estudando, eu estou vivenciando na pele. E eu quero compartilhar com vocês porque às vezes nós somos legalistas e nem percebemos. O termo, só para introduzir vocês neste termo legalismo, ele não aparece na Bíblia, a palavra legalismo não aparece na Bíblia, mas surgiu depois para descrever essa tentativa de associar méritos a bênçãos. E se olharmos para os fariseus da Bíblia, vemos algo muito semelhante. Eles buscavam agradar a Deus pelas práticas religiosas, em vez de se relacionarem com Ele como filhos. E é exatamente sobre isso que vamos refletir hoje. No sentido de nós temos muitos termos, né, para tentar associar o legalismo, aquela pessoa que tenta agradar a Deus com tudo. Nossa, eu sou boazinha, eu orei hoje, então Deus me ama. Mas eu acredito que vai mais a fundo. O legalismo só é a ponta do iceberg. Mas no último episódio nós falamos sobre você não é tão bom quanto você pensa. Então hoje eu quero continuar essa mesma linha falando sobre esse termo legalismo. Muitas vezes nós associamos a palavra ser bom ou ser bom com o que fazemos. Quem nunca pensou aqui, eu não cometo tal pecado? Sabe, eu não falo mal de ninguém, eu não faço tal coisa, eu não faço isso, então eu sou bom diante de Deus. Quem nunca passou isso? Ou aquele excesso de servir, que na verdade mascara uma falta dentro de nós. Sabe aquilo, nossa, eu sirvo, entrego tudo na igreja, eu faço tudo, eu sou a pessoa que mais faz, mas na verdade mascara uma falta dentro de nós. Nós queremos tanto ser amados por Deus, queremos tanto ser reconhecidos por Ele, que nos comportamos como servos, esperando uma recompensa. E eu posso dizer com propriedade, minha gente, com muita propriedade, que eu sou uma legalista em recuperação. E estudando sobre esse termo legalismo, eu fiquei fissurada por esse tema, porque eu falei, nossa, eu nunca que eu imaginaria que eu era legalista. Eu percebi que ele é a mentira de achar que somos aceitos por méritos, pelas obras. Eu não sei se na época de vocês na escola tinha aquilo de aluno destaque. O aluno destaque basicamente era aquela pessoa que fazia tudo, tirava nota 10, era reconhecido, os professores amavam, e no final do ano no final do bimestre, na verdade, tinha algumas plaquinhas, alguns reconhecimentos, tipo, nossa, esse aluno X foi aluno destaque. E então acabava as pessoas fazendo várias coisas dentro da sala de aula para no final ser reconhecido pelo professor, pela diretoria. Então, um exemplo claro sobre o legalismo é tentar agradar alguém com os seus feitos. Então eu vou estudar muito, eu vou tirar boas notas para então ser reconhecida e aquela pessoa começar a me elogiar. E nós, agora voltando aqui, com Deus é basicamente isso. Então eu louvo, eu falo de Deus, eu vivo a minha vida aqui com Deus para ser aprovado por Deus. E de verdade, na verdade é uma mentira de nós acharmos que somos aceitos por méritos, pelas obras, e entender isso de fato não é um processo fácil, não é. E esse exemplo é um exemplo muito claro aqui, que eu já até falei no início, é bem próximo do que os fariseus faziam, que é associar as práticas religiosas ao reconhecimento de Deus. Mas em Romanos 3:28 vai nos dizer: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei.
A salvação é por graça, mediante a fé e não por obras, para que ninguém se glorie. E isso, quando eu volto a ler esse versículo, me faz refletir que Deus me ama pelo que eu faço, me faz pensar. Deus me ama pelo que eu faço ou por quem eu sou. E nada que eu faça aumentará ou diminuirá o amor de Deus por mim. Um filho, aqui um exemplo bem claro aqui, para você conseguir entender. Um filho de um pai, mesmo que ele tire uma nota ruim, ele continua sendo amado pelo pai. Imagina, aquele menino se esforçou o ano inteiro para ser o aluno destaque, estudou, mas ainda assim não foi aprovado, não foi o aluno destaque. O pai vai até a reunião de conselho e o professor fala: nossa, infelizmente seu filho não foi um dos melhores alunos, não tirou uma boa nota, não foi isso. Imagina, o pai chega em casa e fala: a partir de hoje você não é mais meu filho, a partir de hoje você não tem parte comigo, porque ele tirou uma nota ruim. Agora, voltando para com Deus, acontece da mesma forma. Eu não consegui orar hoje, eu pequei, eu caí, Deus não me ama mais. Mas nada que nós façamos pode nos fazer ganhar ou perder o amor de Deus. E eu confesso que eu ainda caio nesse pensamento de achar que eu devo ganhar, entre aspas, o amor de Deus com as minhas ações. Eu lembro, quando eu era criança, eu simplesmente amava contos de fada, castelo, partes secretas do castelo, sabe? Eu amava. E tem uma história, né, até hoje, do Rumpelstiltskin, onde o nome da história é Rumpelstiltskin, onde a jovem, ela é levada a um porão para transformar espigas em fios de ouro. Assim, em uma noite, tá? O Rumpelstiltskin, o anão, ele dá um prazo para ela e fala assim: você tem esse período para fazer tudo isso, e a pessoa que conseguir transformar as espigas em fios de ouro, então vai casar com o filho do rei. E ela tem só esse período, mas milagrosamente, magicamente, né, aquelas espigas se transformam em ouro e ela consegue casar com o filho do rei. Só que assim, lá em Rumpelstiltskin, a jovem, ela consegue fazer tudo isso de forma milagrosa, de forma mágica. E nós não acreditamos em magia, nós não acreditamos nisso. E falando espiritualmente, esse porão que na história vai contar é como o legalismo. Fazemos de tudo esperando essa recompensa, esquecendo que o amor de Deus é dado para nós independente do nosso esforço, do tanto que nós fazemos. E eu lembro que a minha sensação é algo que eu confesso que eu me sentia, e às vezes em algumas situações, eu digo aqui que eu sou uma legalista em recuperação, porque muitas vezes eu me pego pensando que, nossa, eu não fiz isso, eu poderia ter feito. E eu lembro que eu li em um texto sobre isso que vai dizer assim: o legalismo é como se fosse uma pessoa sendo serva, e ela serve o dia inteiro dentro de um castelo, dentro de uma grande casa. Ela serve, então ela vem com os pratos, ela lava, ela passa, ela traz o café, e no final do dia ela se esconde no porão, lá no fundo. A pessoa chama ela para o jantar, mas ela não vai, porque ela tá ali somente para servir. E eu me senti assim, às vezes me sinto assim, no sentido de eu tô aqui somente para servir. Eu não sou filha, eu não sou amiga de Deus, eu não sou nada, eu só tô aqui para servir, com as minhas roupas sujas, com tudo que eu sou. Eu não mereço nada, eu só tô aqui para servir. Eu não tenho um relacionamento com um Senhor, não. Eu só tô aqui para entregar. E Jesus vai trazer uma mensagem para os discípulos, que eu até lembrei deste versículo, em João 15, versículo 15, que diz: eu já não chamo servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas chamei-vos amigos. Então, olha o peso disso. Nós não somos mais servos, nós servimos ao Senhor porque nós amamos. E quando nós amamos alguém, automaticamente nós entregamos aquilo. Não é um peso, não é uma responsabilidade que nós, tipo, nossa, meu Deus, eu vou ter que fazer isso. Não, nós entregamos aquilo porque nós temos amor. E muitas vezes nós
nos sentimos superiores. O legalismo tem aquilo de porque já que eu estou fazendo algo, então eu tenho que me sentir top, o mais top. Então quando eu oro mais, quando eu canto mais, quando eu sirvo mais, então eu me sinto superior àquela pessoa. Já que eu faço isso, aquela pessoa não faz, então logo eu sou a mais top de tudo aqui. Mas na verdade não, nós somos iguais diante de Deus. E o incômodo com o outro, com o que a outra pessoa está fazendo, geralmente reflete algo dentro de nós. E quando eu ouvi isso, gente, meu Deus do céu, o Senhor me confrontou, que às vezes passamos tempo demais olhando para a queda do outro, esquecendo que também estamos em recuperação. Nós também carecemos da graça de Deus. Nós também somos alvos deste amor. O mesmo sangue que jorrou naquela cruz por mim, jorrou por aquela alma, jorrou por aquele meu inimigo. Nós vemos essa história de alguém que se sentiu superior. É Jonas. Lá em Jonas, ele não fugiu só por medo. Nós ouvimos essa história desde pequenininho, né? Do homem que entrou na baleia, no grande peixe. Ele não fugiu só por medo. Ele fugiu por orgulho também. E ele não queria que Nínive fosse perdoado. Não queria, porque imagina, a cidade de Nínive era opositora a Israel, era alguém que não gostava de Cristo, não tinha as práticas de amor a Deus, era totalmente uma cidade devasta, assim. E quando Deus perdoa Nínive, Jonas se revolta, tipo, como assim o Senhor perdoa? Eu sabia que o Senhor iria fazer isso, por isso que eu não queria sair da minha terra, porque essa terra merecia morrer, sabe? Esse pessoal merecia ser arruinado por tudo que eles fizeram. E quantas vezes nós não sentimos assim? Já ouviu aquela frase que é muito comum quando alguém comete algum delito? Tipo, não, aquela pessoa merece morrer na cadeia, merece morrer, sabe? E quantas vezes nós achamos que certas pessoas merecem sofrer ou não alcançar perdão, enquanto nós que servimos, que somos belezinhas perante Deus, merecemos mais. Mas a graça de Deus não é egoísmo espiritual. O Senhor tocou meu coração fortemente no mês retrasado. Nós estamos agora em outubro. O Senhor falou no final de setembro para outubro, dizendo assim: se a graça de Deus, se a minha graça alcança somente você, não é graça, é egoísmo espiritual. Sabe quando nós tentamos encaixar Deus numa caixinha? Tipo, não, Deus é só meu, não é mais de ninguém. E as pessoas que lutem para encontrar esse amor. Mas não. Se o amor de Deus alcança só a mim, não é graça, é egoísmo. E o legalismo é exatamente isso, é achar que só porque eu faço, então eu sou bom, e eu começo a julgar as outras pessoas. E é uma máscara de perfeição, tá? Nós colocamos essa máscara dizendo que nós somos bons, nós somos autossuficientes, mas dentro de nós escondemos muitas coisas. Ele se camufla desse excesso de zelo. Os fariseus tinham isso, esse excesso de zelo pela presença, mas eles colocavam um jugo maior, sabe, um peso maior para as outras pessoas do que elas podiam carregar, sabe? Eu cobro muito mais das outras pessoas porque eu não tô fazendo. Eu cobro muito mais de outras pessoas porque é mais conveniente. Mas nós precisamos pedir a Deus um coração quebrantado, que ama de verdade. Porque muitas vezes os nossos olhares, as nossas ações mostram o que o nosso coração está sentindo de verdade, mesmo sem palavra. Às vezes eu nem falei nada, mas o meu olhar já falou. Tipo, aquele olhar de desgosto, aquele olhar de frieza, de arrogância. Nós muitas vezes não falamos, mas o nosso olhar julga, o nosso olhar mostra muita coisa. E um exemplo bíblico sobre isso é sobre o rei Saul. Ele mostra uma espiritualidade extrema, assim. Lá em 1 Samuel 15. Ele força os homens a jejuarem, mesmo com cansaço, mesmo com tanta coisa. E depois o Senhor vai dizer, é melhor obedecer do que sacrificar. E a obediência nem sempre é só
fazer pequenas coisas, não. Os mais detalhes é amar o próximo, não se achar superior. E às vezes nós pensamos que agradamos a Deus, mas nós estamos distante dele sem perceber. E Jesus também nos lembra da igreja de Sardes, lá em Apocalipse 3. Volte ao primeiro amor. E o primeiro amor é sem reservas. Sabe o que é sem reserva? É sem esperar nada em troca. Ele não busca aprovação humana. Não busca, tipo, se eu fizer isso, Deus vai me amar, então as pessoas vão começar a olhar para mim com respeito. Não. A única aprovação que nós precisamos ter é de Deus. E a aprovação, eu digo aqui, não pelo tanto que eu faço, mas é simplesmente sem tentar mostrar uma coisa que eu não sou diante de Deus. Porque quando nós entendemos o significado do que realmente é o amor, nós não nos agimos assim. Em 1 Coríntios 13 vai nos ensinar sobre o amor. Que o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não se vangloria, ele não se orgulha. Olha o exemplo de amor que Jesus vai nos dar. Jesus é o maior exemplo de amor. Mesmo sendo Deus, ele se esvaziou. Lá em Filipenses 2:5 vai dizer sobre isso. Ele habitou entre nós, ele foi humilde, ele se entregou como um cordeiro mudo, levado ao matador, mostrando que o reino de Deus é o inverso desse mundo. Não é sobre ter muito, mas é sobre reconhecer a nossa dependência de Cristo. E João Batista, ao batizar Jesus, ele reconheceu: é necessário que ele cresça e que eu diminua. A nossa oração deve ser a mesma de João Batista, dos profetas, de entender que a graça de Deus é muito maior do que nós. Não somos nós que fazemos, não é nós que movemos a igreja em adoração, não é nós que movemos a igreja em oração. Não, é o Senhor. Senhor, ensina-me a diminuir de mim mesmo, a viver para o Senhor até que o Senhor venha. Assim como Davi vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Sabe, é essa alegria. Senhor, devolve-te a alegria da salvação, sabe, voltar a ter aquele zelo pela presença, sem tentar mostrar algo que eu não sou, mas viver para o Senhor, independente do que, e entender também que independente do que eu fizer, o Senhor continuará me amando, o Senhor continuará cuidando de mim. E eu preciso amar e ter esse relacionamento com o Senhor, não por uma aprovação, não por mérito, mas porque eu amo ao Senhor. E, gente, esse foi um episódio um pouco mais detalhado, assim. E que bom, porque o Senhor já tem falado no meu coração há um tempo sobre isso. E que o Senhor nos ajude a viver nessa graça, nessa humildade, lembrando sempre que nós somos iguais diante de Deus. E se você curtiu esse episódio, compartilhe com seu amigo, com a sua amiga, para que mais pessoas conheçam e sejam alcançadas também, para que possamos crescer em unidade ao Senhor. Que Deus abençoe e nos vemos no próximo episódio.